Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Chegamos, sextou, capítulo 12 de Daniel, finalizando assim o livro de Daniel e todos os profetas, os grandes profetas que dizem, né? Foi Jeremias, Isaías, Ezequiel e Daniel. E esses livros são grandes, né? Tirando Daniel. E foi cada bomba. Foi cada aprendizado, eu não sei vocês, mas eu sou muito, muito, muito grata e muito, tipo, muito mais conhecedora a respeito da palavra de Deus, do Novo Testamento que a gente vive hoje a partir do Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento é esse espelho, né, que faz pra gente, e em Daniel, finalizando aí, Daniel não é diferente. Daniel vai falar de coisas muito futuras, e aliás, Deus, né, Deus, o anjo, não sei quem fala com ele aqui exatamente, mas fala para ele manter aquilo em segredo, selar, né, e olha, e hoje nós podemos estar abrindo, enfim, não abrindo totalmente, mas conhecendo um pouco mais através das palavras que ele decidiu escrever, que ele decidiu se entregar ao Senhor. A gente queria conhecer muito mais a vida de Daniel. Uma das coisas que eu coloquei nas minhas anotações cara, a gente não sabe quando ele morreu, como é que foi e tal, se ele casou, se ele não casou. Muita gente diz que Daniel não casou, né? E como é que foi, mas ele viveu uma vida de consagração a Deus completa, né? Ele viveu uma vida totalmente dedicada, e não era dedicada ao sacerdócio, mas era dedicado ao governo, ao reino, e assim o Senhor revelou ali as maiores coisas, né? Então, realmente, livraço, e a gente queria saber mais da vida de Daniel, mas o mais importante foi colocado aqui, foi essa vida de consagração completa a Deus, independente de onde ele estava, de como ele vivia, mas ele nos demonstrou isso. E é isso, e a Bíblia, Deus vai falar o tempo todo que a Bíblia não é sobre pessoas, mas é sobre Deus, né? Sobre o que Ele está fazendo na terra, sobre o que Ele, sabe, está operando ali. Ele usa pessoas, né? Graças a Deus, e Ele usa a nós até hoje, dependendo da nossa condição e da nossa disposição de coração. E Daniel, ele se mostrou aqui totalmente disponível para Deus. Então é isso, que a gente possa aprender e aprender mais no capítulo de hoje. Vamos começar orando e a gente parte para a leitura. É uma leitura pequenininha, mas pesada, igual todos os capítulos de Daniel. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje, obrigada por mais uma semana que está praticamente se findando, mais um tempo de trabalho, talvez alguns de férias, né? Outros de estudo, outros de dedicação, sabe, integral até mesmo ao seu serviço, e às vezes mesmo no meio secular nós descobrimos, Deus, através da vida de Daniel, que é possível, sabe, Deus, nós nos entregarmos completamente a Ti e nos deixar ser usados, seja onde estivermos, no nosso trabalho, na nossa escola, sabe, Deus, com pessoas ímpias ou com pessoas que servem ao mesmo Deus que o nosso, sabe, Deus, com Daniel a gente aprendeu a viver essa vida secular, totalmente consagrada ao Senhor. Que o Senhor continue nos ensinando através dos próximos profetas, mas que esse livro esteja cravado em nossos corações, porque nem sempre nós vivemos, né, no sacerdócio, na igreja todos os dias. A maior parte do nosso tempo é fora da igreja, e que nós possamos, sim, sabe, Deus, viver uma vida
total, íntegra e rendida ao Senhor, aos teus pés, tudo que temos e tudo que somos. É o que nós oramos, te pedimos para esse dia de hoje e para todo o restante da nossa vida, assim como para esse final de semana, no nosso lazer, em tudo o que formos fazer, em nome de Jesus. Amém? É isso, bora. Vou tomar uma aguinha. Vai dizer assim: e o anjo continuou dizendo: nesse tempo aparecerá o anjo Miguel, o protetor do povo de Deus. Será um tempo de grandes dificuldades, como nunca aconteceu desde que as nações existem. Mas nesse tempo serão salvos todos os povos de Deus que tiverem os seus nomes escritos no livro de Deus. Muitos dos que já tiverem morrido viverão de novo. Uns terão a vida eterna e outros sofrerão o castigo eterno e a desgraça eterna. Os mestres sábios, aqueles que ensinaram muitas pessoas a fazer o que é certo, brilharão como as estrelas do céu, com um brilho que nunca se apagará. E você, Daniel, não conte nada disso a ninguém. Feche o livro com um selo para que fique fechado até o momento final. Muitos correrão de cá para lá procurando ficar mais sábios. Então eu vi 2 anjos de pé na beira do rio, de um lado e de um de um lado e o outro do outro. Um deles perguntou ao anjo vestido com roupas de linho que estava rio acima: quando é que todas essas coisas maravilhosas vão acontecer? O anjo levantou as mãos para o céu e, em nome de Deus, que vive para sempre, disse: eu juro que tudo isso vai acontecer daqui a 3 anos e meio, quando terminar a perseguição do povo de Deus. Mas eu não entendi bem e por isso perguntei: por favor, me diga como é que tudo isso vai acabar. E ele respondeu: agora, Daniel, você pode ir embora, pois tudo isso deve ficar em segredo até o fim. Muitos serão postos à prova e com isso se purificarão e se aperfeiçoarão. Os maus continuarão na sua maldade, nenhum deles entenderá o que está acontecendo, mas os sábios entenderão. Depois que os sacrifícios diários forem suspensos e o grande terror for colocado no templo, passaram 1290 dias. Felizes aqueles que continuarem fiéis a Deus por 1335 dias. E você, Daniel, continue firme até o fim. Você morrerá, mas no fim ressuscitará para receber a sua recompensa. Daniel estava garantido no reino de Deus. Quando a gente chegar lá, em nome de Jesus, a gente vai chegar. A gente vai encontrar Daniel. Vai perguntar: Daniel, você casou? Brincadeira. Voltando ao assunto. Então, bom, o anjo Miguel, eu tava lendo, né? Pouca coisa sobre ele, mas ele vai ser colocado aqui, né? Como o anjo protetor do povo de Deus. E quando a gente vai ler sobre ele, fala que é o protetor das crianças, né? O protetor ali. Ai, eu não anotei, mas é mais ou menos sobre isso. É uma palavra muito forte, assim, algo que a gente fala: caraca, olha o que esse anjo faz. E aqui fala sobre o povo de Deus. Todos nós somos crianças, meus amados. Sim, as crianças, né, precisam dessa proteção, né? Mas todos nós somos esses filhos imaturos, né? Filhos de Deus. Então, todos nós contamos, eu creio, com a proteção do anjo Miguel, né? Então, e ele sempre nos alertando, sempre ali nesse papel também de nos transformar em filhos maduros, apesar de crianças, de dependentes, né? Sempre nos alertando para nos tornar filhos maduros. Então, ele vai falar com Daniel que seria um tempo de grandes dificuldades, como nunca aconteceu desde que as nações existiam. Mas nesse tempo serão salvos todos os do povo de Deus que tiverem os seus nomes escritos no livro de Deus. Uma pergunta importante:
Você que está aqui comigo, você já tem o seu nome escrito ali no livro de Deus, no livro da vida. Mais pra frente, na verdade, eu não estudei, não sei exatamente como isso ocorre, em que momento isso ocorre, mas eu acredito, como já me foi passado, como eu aprendi nas igrejas, nos cultos, que é a partir do momento que a gente aceita e confessa ali Jesus Cristo, né? E nos batizamos. Acredito, ou antes, quem sabe, né? Há os que acreditam na predestinação. Enfim, é muito estudo, é muita dúvida, né? Mas às vezes não compete a gente saber. Mas no nosso coração, como eu disse aqui, a gente tem a garantia, a confirmação, a convicção. Eu sempre vivi da seguinte forma. Eu sei que eu acho que eu posso perder minha salvação, né? Entrando aqui num tema bem complexo. Eu acho que eu posso perder minha salvação. E eu fico assim, cara, Deus, me ajude a te amar cada dia mais. Me ajude a gostar cada vez mais de ler a Bíblia, de amar essa palavra do Senhor. Me ajude a te obedecer. Eu não sei como vai ser quando eu casar, quando eu tiver filho. Com quem que eu vou casar? Meu Deus. E se ele me afastar da presença um pouco? Não me afastar, né, gente? Mas querendo ou não, a vida muda. O próprio apóstolo Paulo, se eu não me engano, fala, né, que o solteiro cuide das coisas do Senhor, mas o casado cuide das coisas do seu marido. Então, assim, será que eu ainda vou ter esse fogo, essa disposição? E tem gente aqui que viveu exatamente para isso, para se entregar completamente a Deus. Não tô fazendo apologia a isso, eu não quero. Mas se Deus quiser, Ele que sabe. Mas enfim, mas tudo isso eu acredito que pode sim não tirar a nossa salvação, mas dependendo do que acontecer, você vai ter filho, você às vezes não vai estar aqui o tempo todo lendo a palavra de Deus. Claro que não é por isso que eu vou perder minha salvação, porque muito provavelmente a missão mais santa que eu vou estar fazendo é estar cuidando bem do meu filho. Mas e se eu começar a esfriar o meu amor por Deus? E se algo começar... Não tô falando do casamento, tô falando às vezes de um trabalho. Tô falando às vezes até mesmo fazendo as coisas de Deus, fazendo a obra de Deus. Você começa a deixar o seu coração se corromper, né? Ontem, mais uma vez, eu estava assistindo CPMI. Porque aqui eu fico trabalhando de casa, então eu fico entre lá e cá. Mas aí existe gente ali dentro que a gente vê uma inclinação para a justiça de Deus. Mas, querendo ou não, eles têm deixado a vaidade tomar o seu coração. Não para e pensa do outro lado, não para e ouve e quer escutar. Então é vaidade, é orgulho, enfim. Bom, mas continuando, é porque a gente entrou aqui sobre quem tem um nome escrito no livro de Deus. E eu quero finalizar essa parte dizendo para que, se você ainda não tem essa convicção, e aqui fala muito claramente, nesse tempo serão salvos todos os do povo que tiverem os seus nomes escritos no livro de Deus. Muitos do que já tiverem morrido viverão de novo. Uns terão a vida eterna e outros sofrerão o castigo eterno e a desgraça eterna. É eterna, é muito tempo. Então, se você hoje ainda não tem essa convicção, sabe, esse pensamento, se você ainda não sabe, eu te indico, vá até uma igreja, procure um pastor, um padre, sei lá quem você vai procurar. Eu acho melhor um pastor, porque a gente não acredita em santo, e aqui na palavra de Deus fala muito sobre isso. Mas vai até alguém, se confesse, peça ajuda e peça ali para estar aceitando, confessando. Aqui, mais para frente, ontem eu li sobre ali o verdadeiro sentido do batismo.
E eu tô doida para falar sobre isso com vocês, mas hoje não vai ser possível. Mas em alguma igreja bíblica eles vão te passar sentido a respeito disso, sabe? Faça sua oração de arrependimento, de confissão de pecados e principalmente de aceitação de Jesus no seu coração. Senhor Jesus, eu te recebo, eu te aceito, sabe? Abre o seu coração para Deus transformar, sabe? Pede uma família de fé e em nome de Jesus que você viva, sabe? Todas as coisas boas que o Senhor tem preparado para aqueles que são os seus e que o Senhor te livre do castigo e da desgraça eterna, conforme descrito aqui no livro de Daniel. E eu vou acabar de falar sobre isso aqui na legenda. Nosso tempo acabou. Bom final de semana a todos. Se Deus quiser, domingo nós estamos de volta. E é isso. Deus abençoe. Tchau, tchau.